E aí, a próxima imagem, nós vamos dar nome àquela prega que eu falava para vocês, não é? Ó, eu falei, olha, entre a aritenoide e a epiglote, nós vamos ter uma prega, que vai ter o nome dessas cartilagens. Então, prega ariepiglótica, tá bom? Prega ariepiglótica. É uma prega que vai ser feito, vai se organizar para poder fazer uma ligação entre a cartilagem da epiglote com a cartilagem aritenoide. Então, prega ariepiglótica. Ó. Essa é a estrutura que está aqui. Ó. Tudo bem? Você vai ter ela de um hemilado e do outro hemilado. Aqui. Tudo bem? Deu para entender aqui? Aqui, olha só. A gente consegue enxergar numa outra angulação a prega, né? Ó. Aqui, prega ariepiglótica, a epiglote, a cartilagem aritenoide ali, ó. A corniculada marcada, junto com a prega ariepiglótica. E aí nós temos um detalhe aqui que eu preciso que você entenda melhor aqui, ó. A flecha que eu coloquei, talvez ela não te dê uma visão perfeita, já que eu estou marcando um espaço e eu tenho várias estruturas dentro desse espaço, né? Então eu vou até tirar a flecha aqui, ó. Eu quero que você entenda o seguinte, ó. Nós não temos as duas pregas ariepiglóticas, né? Nós não temos a cartilagem epiglótica aqui na parte anterior e não temos as duas aritenoides aqui atrás, ó. Entre elas, entre todos esses elementos que eu falei, não há um espaço. Esse espaço é denominado ádito da laringe. Tudo bem? Vou voltar a imagem aqui, ó. Esse espaço aqui, pessoal, ó. Se nós entrássemos por este espaço, ou então este aqui, ó, ou ainda este aqui, ó, entrando nesta região aqui, ó. Essa abertura que está entre a aritenoide e a epiglote, na sua face posterior e anterior, e contornado pelas pregas ariepiglóticas, é um espaço denominado ádito da laringe, ou seja, é a abertura para a laringe. Tá bom? É essa abertura que a epiglote precisa controlar. Lembra que eu comentei no início da aula? Eu falei assim, olha, eu tenho um dispositivo lá que quando eu faço a deglutição tem que estreitar a entrada para a laringe. Quando eu faço a ventilação, ele tem que abrir a entrada para a laringe. Então, esse ádito é a entrada. Então, quando nós fazemos, aqui, olha, quando nós estamos fazendo uma deglutição, essa epiglote aqui, ó, ela tem que se deslocar posteriormente e inferiormente. Ok? Então, imagine a epiglote assim, ó. O ádito é essa abertura aqui, ó, entre as minhas duas mãos. Ok? É esse espaço aqui, ó. Quando eu vou deglutir, a epiglote faz assim, ó. Vai para trás e para baixo. Você percebe que o espaço entre as minhas mãos aqui, ó, ele reduz? O alimento passa aqui atrás e vai para o esôfago. Quando eu vou inspirar, a epiglote faz assim, ó. Vai para cima e para frente. O espaço que está aqui, que é o ádito, se abre e o ar vai para a traqueia. Tudo bem? Então, esse movimento da epiglote, ele fecha e abre o ádito da laringe. Tudo bem? Então, é importante esse detalhe. E esse abrir e fechar, eu gostaria que ficasse claro também que não é um fechar completo. Ele só causa naquele local a diminuição do ádito, tá bom? Então, ele estreita o ádito, não que ele fecha por completo. Deu para entender o que é o ádito da laringe? Então, se eu pergunto para você assim, pessoal, quais são os elementos constituintes do ádito da laringe, né? Então, as duas pregas, né, a área epiglótica, a cartilagem aritenoide ali na porção posterior e a epiglote lá na porção anterior. Esses elementos constituem uma abertura para a laringe. Nome da abertura, ádito da laringe. Tranquilo? Beleza? Agora, nós temos, então, os músculos.
Vou mostrar aqui rapidamente alguns músculos para vocês e depois explicar a função desses músculos em relação à laringe, para a gente conseguir raciocinar aquilo que eu coloquei como objetivo no início. Então, olha só. Os músculos que estão aqui na laringe, eles vão atender pelo nome das cartilagens que eles se prendem. E pela posição da fibra, ou pelo hemilado que ele está, a maneira com que ele se organiza, tá bom? Então, olha só. Esse músculo que está aparecendo aqui, ó, ele está se ligando na aritenoide de um lado e na aritenoide do outro, tá vendo, ó? E as suas fibras ficam posicionadas de forma oblíqua. Aritenoídeos ou aritenoideos, oblíquo. Tudo bem? Abaixo deles, vou tirar aqui a marcação, ó, tem uma estrutura vermelhinha aqui também, ó. E você percebe que as fibras são transversais, ó. Unem também as duas aritenoides, olha lá. Unem as duas aritenoides, porém, fibras não mais oblíquas, e sim transversas. Olha o nome dele, aritenoideus transverso, tá bom? Então, nós temos duas estruturas musculares, não é? Se eu contar os três ventres do oblíquo, são três, né? Mas são dois nomes diferentes, que ficam na face posterior das aritenoides, prendendo nelas. Portanto, esses músculos fazem isso, né? Ó, unem as aritenoides. Então, quem são os músculos? Os aritenoides transverso e oblíquo. Toda vez que eles se contraem, eles aproximam as duas aritenoides. O que acontece com os ligamentos vocais, pessoal? Eles se aproximam ou eles se distanciam? Distanciar. Quando as aritenoides se aproximam, os ligamentos se aproximam ou se distanciam? Aproximam, não é? E essa aproximação fecha ou diminui aquela rima da glote. Eu vou chamar esse movimento de adução da prega vocal, tá bom? Então é dito assim, olha, que os músculos aritenoides, transverso e oblíquo realizam a adução das pregas vocais. Aritenoídeos, transverso e oblíquos aduzem as pregas vocais. O que significa isso? Estreitam a rima da glote, ou até mesmo colabora para fechar a rima da glote. Tudo bem? Agora, olha só, nós temos um outro músculo que está aqui na face posterior da cricoide, tá vendo? Ó? E aí você percebe assim, ó, ele sai da face posterior da cricoide, avança no sentido lateral aqui, ó. Não dá para ver na imagem certinha aqui, mas ele vai se prender na aritenoide, aqui pela região lateral aqui dela, ó, onde existe um processo muscular na aritenoide. Toda vez que esse músculo atua, ele puxa esse processo e, consequentemente, a aritenoide ela gira no sentido lateral. O giro no sentido lateral faz com que as pregas vocais façam assim, ó, se distanciem. E aí eu vou chamar isso de abdução da prega vocal. Então, um músculo que sai da cricoide e vai para a aritenoide vai ser chamado de cricoaritenoídeo posterior. Músculo cricoaritenoídeo posterior. Ele exerce uma atração que desloca a aritenoide no sentido lateral, o que provoca abdução das pregas vocais e, por consequência, abertura da rima da glote. Esse músculo
é fundamental para que você consiga ventilar o seu pulmão, ok? Quando você dá uma medicação para o seu paciente que causa o rebaixamento, né, do nível de consciência dele e, consequentemente, um relaxamento da musculatura, essa musculatura aqui do cricoaritenoide posterior não trabalha mais. E aí, consequentemente, eu não consigo abduzir as pregas vocais. E aí o sujeito fica com a rima da glote fechada e entra em asfixia respiratória. Então, por isso que quando você tem um rebaixamento do nível de consciência, e levando a um relaxamento grande dessa musculatura, seja induzida por medicação ou não, o paciente precisa ser entubado. Por quê? Porque já que as pregas não se distanciam, né, não sofrem abdução, eu vou precisar passar um tubo rígido entre elas para que o ar consiga entrar. Tudo bem? Então, esse músculo aqui, ele pode causar asfixia numa pessoa se ele estiver paralisado. Então, guardem o nome dele, né? Ó, cricoaritenoide posterior. Tá bom? É ele que faz a abdução da rima da glote. Ô, Jean, você pode repetir, por favor? Sim, sobre o músculo? Isso, dessa parte aqui. Sim. Então, assim, ó, cricoaritenoide posterior. Ele tem a origem na cartilagem cricoide, na face posterior, e a inserção dele é no processo muscular aqui, ó, da aritenoide. Toda vez que ele se contrai, ele desloca a cartilagem aritenoide no sentido lateral. Então, ela faz assim, ó. Ela desliza para a lateral, né? E faz esse movimento assim com o seu processo vocal, ó. Ok? Então, quando eu faço isso com ela, ó, o espaço entre as pregas, ele aumenta. Então, eu disse que ele é um abdutor das pregas vocais e, consequentemente, ele aumenta o espaço entre elas. Ou seja, aumenta a rima da glote. Então, toda vez que você vai inspirar, esse músculo trabalha. Se eu tiver um paciente com coma induzido ou um coma patológico, isso pode levar a uma paralisia dessa musculatura. O músculo não funciona mais. E aí, ele não funcionando, as pregas vocais ficam unidas, muito próximas, aduzidas. E isso leva à asfixia respiratória do paciente. Então, sempre que eu tenho um quadro desse tipo, né, que está com falência muscular, ou rebaixamento de consciência, que por consequência, na maioria das vezes, leva também ao relaxamento da musculatura, eu preciso introduzir entre as pregas, ou seja, através da rima da glote, um tubo rígido para dar permissão para a passagem aérea. Porque senão, eu acabo tendo a obstrução da via aérea e o paciente pode sofrer uma asfixia. Ok? Então, é um músculo muito importante no sentido de ventilação. Se ele funciona, eu abro a glote e ventilo. Se ele não funciona, a glote fica fechada e eu entro em asfixia respiratória. Tudo bem? Entendi. Obrigada, Jean. De nada. Agora, olha só. Numa posição contrária à do músculo que nós falamos, ó, você tem uma outra musculatura. Este que nós falamos, que é o posterior, ele sai da face posterior da cricoide, não é? Eu tenho agora um outro músculo que está lá naquela face anterior e lateral dela. Ele sai lá da região anterolateral, avança no sentido posterior e se prende na aritenoide. Ó. Ele sai de lá da parte da frente, né? Tanto parte anterior quanto lateral, anterolateral, e vem e se prende aqui na aritenoide, ó. Ele vai ter o mesmo nome, ó, cricoaritenoide. Só que agora, como ele sai da parte anterolateral lá, eu vou chamar ele de lateral. Então, cricoaritenoide lateral. Ô, professor, Sim? em casos de paciente com Covid, tem que dar uma medicação para eles poderem ser entubados, né? Como é que acontece isso em relação às musculaturas? Então, todo paciente
qualquer paciente, não precisa ser o paciente com COVID. Qualquer paciente que você for entubar, você vai precisar dar uma medicação que causa o rebaixamento do nível de consciência dela, não é? Por quê? Porque eu preciso causar o parar, né, o cessar dos reflexos da região laríngea e oral, para que eu consiga posicionar o laringoscópio e colocar o tubo. Imagina assim, olha, eu vou introduzir uma lâmina através da sua cavidade oral até a sua garganta, não é? Só de você colocar o dedo no dorso da língua já começa a dar náusea, não dá? Imagina se o paciente permite que você vá lá na região próximo da epiglote. Eu preciso causar a sedação do paciente para ele poder me permitir essas movimentações todas na região próxima à laringe dele. Quando eu dou a medicação, essa musculatura relaxa. Eu gero uma inibição nervosa e a musculatura para de ser excitada pelo sistema nervoso central. Automaticamente todos se relaxam, não é? Como nós temos muitos músculos fazendo a adução, né, a permanência do tônus dessa musculatura faz com que os adutores se sobreponham sobre o abdutor, que é um só. E aí, então, você permanece com a rima fechadinha. Tá bom? Então, eu precisei dar o medicamento para poder fazer a manobra de intubação. Durante esse período da manobra de intubação, o paciente medicado, a musculatura está relaxada e a glote deve estar fechada. Ok? Então, todos aí ficariam relaxados por conta do medicamento. E a aplicação do medicamento é vinculada a isso. Diminuir os reflexos do paciente para que eu consiga manusear a via aérea dele sem que ele fique tendo náusea ou simplesmente usando a língua para tentar jogar para fora a lâmina do meu laringoscópio. Depois, mais à frente, nós temos um slide que você vai conseguir enxergar isso melhor e talvez essa resposta fique mais ilustrada para você também. Tá bom? Então, olha só. Tá bom, Esse músculo aqui, ó, ele, o cricoaritenoide lateral, ele também ocasiona o movimento de adução das pregas vocais, tá bom? Então, vamos imaginar o seguinte, ó. Tentem observar a minha mão aqui, ó. A minha mão tá no lugar das duas aritenoides, não é? O crico aritenoide posterior, ele faz assim, ó. Ok? Então, ele gira a aritenoide no sentido lateral e desloca ela lateralmente. Então, você percebe que as pregas vocais aqui, ó, se distanciaram, abduziram, e eu consigo fazer o ar passar. Quando eu uso o cricoaritenoide lateral, eu faço isso com as pregas vocais, ó. Eu rodo a cartilagem aritenoide no seu eixo, assim, ó. Ok? Então, eu aproximo os processos vocais e não aproximo a aritenoide propriamente. Eu faço assim, ó. Quando eu faço isso, eu vou causar a junção das pregas vocais aqui na frente, ó, e vou deixar esse espaço aqui atrás aberto pela falta de união entre os corpos das aritenoides. Então, fecha tudo certinho aqui, ó, e aqui fica aberto, nesse cantinho. Isso é chamado de triângulo do sussurro. Quando você vai falar bem baixinho, vai sussurrar no ouvido de alguém, esse cricoaritenoide lateral, ele se contrai, aduzindo as pregas vocais em toda a sua extensão, exceto nessa porção posterior aqui, ó.